instrumentos musicais são classificados de acordo com as suas características. Pode ser o material que é feito, ou pela forma, ou pelo tipo de som. A mais antiga classificação vem dos chineses através do material madeira, pedra, seda e outros. Atualmente, podemos popularmente dividir em cordofones, cordas em tensão, e diofones, o som produzido pelo próprio instrumento. Nessa classificação entram os membrafones, com a vibração da membrana como percussão, eletrofones, por meio da eletricidade, e os aerofones, que utilizam o ar para produzir o som, flauta, clarinete, oboé, e nessa classificação que está o acordeão. O acordeão é um aerofone de paletas livres. Vamos contar um pouco da sua história. O parente mais antigo é o sheng, inventado pelos chineses em 2700 a.C., uma cabaça com tubos e palheta acionadas pelo sopro. Dizem que chegou na Europa através de Marco Polo no final do século XVIII e na Rússia pelos tártaros. Inspirado em sheng e utilizando o couro inteiro dos animais, com uma paleta em uma extremidade e um bambu na outra, nascia a gaita de fole, emitindo somente uma nota longa. Em 1780, o dinamarquês Gunther Sneijder, difícil esse nome, hein? Desenvolveu o primeiro sistema ocidental de paletas livres, ganhando o prêmio anual da Academia Imperial de São Petersburgo. Em 1821, o alemão Christian Buschmann reuniu várias paletas metálicas fixadas em uma placa e afinadas em escala. Era a harmônica de boca. E em 1822, criou a randolina, ou harmônica de mão, destinada a crianças já com fole e com botões, tocadas com as duas mãos. Nesse momento já existiam os elementos básicos do acordeon: fole, botões e paletas livres. Ao colocar mais paletas em um único espaço polifônico e permitindo a montagem de acordes, foi que em 1829 o austríaco Silius Damian patenteou como o primeiro acordeon do mundo. No mesmo ano, o inglês Charles Waterston registra a patente do instrumento hexagonal, a concertina, mais completa com cromatismo e extensão. Em 1840, o alemão Heinrich Bend e Kraftwerk, outro nome bem difícil, inventa o bandoneon, trazido para a Argentina entre as décadas de 20 e 30, tão característica na principal manifestação musical, o tango. Entre as principais marcas do mundo, citamos a Hohner, criada em 1857 pelo relojoeiro alemão Matthias Hohner, e a italiana Paolo Soprani, em 1863. Uma curiosidade é que esta fábrica nasceu a partir de um viajante austríaco, que iria visitar o Santuário de Loreto e tinha um acordeon. No caminho, pediu abrigo no sítio de Paolo Soprani, que junto com seus filhos se interessaram pelo instrumento e começaram a construí-lo em Castelfidardo, na Itália. Hoje, a principal referência mundial na fabricação de acordeões. O acordeon entrou no Brasil com o fenômeno da imigração nos séculos 19 e 20. Principalmente alemães e italianos trouxeram consigo os acordeões fabricados na Europa, mas em seguida fundaram as primeiras fábricas em território brasileiro. Os alemães vieram primeiro em 1824, em busca de terras e melhores condições, e também em 1914, fugindo dos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Os italianos vieram mais tarde, em 1870, depois da unificação da Itália. No Brasil, o acordeon foi batizado com diversos nomes. A gaita diatônica é chamada de pé de bode no Nordeste, cabeça de égua em Minas Gerais, testa de ferro ou concertina no Rio de Janeiro, ou cordiona de duas conversas, ou gaita ponto no Rio Grande do Sul. O certo é que a gaita no Sul ou a sanfona no Nordeste se tornou um instrumento emblemático e totalmente inserido na cultura brasileira. Não dá pra imaginar um forró sem sanfona, uma música sertaneja sem acordeon ou um fandango gaúcho sem a gaita. A figura mais importante do forró nordestino foi Luiz Gonzaga, filho do sanfoneiro Januário. Luiz respeita Januário, respeita os 8 baixos do teu pai, e se tornou o sanfoneiro mais conhecido do Brasil. Uma curiosidade é que Luiz Gonzaga, quando foi tentar a vida no Rio de Janeiro, tocava só ritmos europeus, valsas, polcas, mazurcas, e se vestia de terno e gravata. Mas ao conhecer o gaiteiro Pedro Raimundo, catarinense mas gaúcho de coração, e que sempre tocava pilchado, ou seja, trajado de gaúcho, Gonzaga passou a tocar os ritmos do Nordeste, vestindo sempre chapéu e gibão de couro típico dos vaqueiros nordestinos. Na música sertaneja e caipira, o acordeão está sempre presente, e o sanfoneiro Mário Zan é o seu maior representante, principalmente nas festas juninas. No Rio Grande do Sul, a gaita é tão importante que se tornou oficialmente um instrumento símbolo do estado, através do projeto número 112 de 2010. Tio Bilia, os Bertucci, Chiquinho do acordeão, são nomes que fizeram história na gaita gaúcha. Atualmente, são muitos gaiteiros que são referência no cenário mundial, seja na gaita ponto ou piano. Aqui foi fundada a primeira fábrica de acordeões no Brasil, a Casa Ferri, em 1910, na cidade de Santa Teresa. Logo chegamos a ter mais de 50 fábricas em território brasileiro, principalmente no sul do país. Mas em determinado momento da história, todas foram desativadas, passaram a fabricar outros produtos ou faliram, e por isso surgiu a Fábrica de Gaiteiros.
O projeto Fábrica de Gaiteiros surgiu da necessidade e principalmente da dificuldade das crianças em terem acesso ao instrumento. Fabricamos, mas não comercializamos as gaitas, e com elas oferecemos aulas gratuitas para jovens de 7 a 15 anos. Através da música, unimos tradição e inclusão social, proporcionando aumento da autoestima e espírito de coletividade, ao mesmo tempo estimulando a sensibilidade e conhecimento da cultura local. O primeiro passo foi aprender a fabricar, e para isso fomos atrás dos mestres que trabalham na manutenção, atuando como verdadeiros médicos das gaitas, fazendo reparos, consertos, afinação e principalmente desvendando o funcionamento e a mecânica delas. Começamos nossa busca pela matéria-prima para a fabricação. Pensamos, se em 50 anos fabricavam, hoje é possível. Sim, a realidade nos mostrou possível, mas não fácil, pois a maior parte dos fornecedores parou sua produção e muitos nem existem mais. A maior parte visível da gaita é feita de madeira. Diferente dos antigos acordeões, a madeira que utilizamos é totalmente certificada, proveniente de plantios renováveis, por isso chamamos a nossa gaita de gaita verde. O aço das paletas que antes vinha da Noruega ou Suécia, hoje encontramos no Brasil, mais precisamente em Minas Gerais, com um percentual de carbono superior, produzindo um belíssimo timbre. Como curiosidade, esse aço é utilizado na fabricação de ponteiros de relógio. O fole que busca o ar que movimenta as palhetas é feito de papelão, porém um papelão especial. Buscamos os mesmos fornecedores das antigas fábricas de Santa Catarina, na cidade de Timbó. Eles resgataram a velha fórmula desse papelão, mais forte e resistente. Produzimos as teclas do acordeon com material reciclado, desenvolvido a partir de resíduos de casca de arroz, mantendo a filosofia de sustentabilidade da fábrica de gaiteiros. Construímos matrizes para todas as peças, desde paletas, teclas e mecânica, produzindo assim 100% do instrumento, sem a necessidade de terceirização, pois queremos que a fabricação seja também um processo didático. Por isso, nossa fábrica é toda envidraçada, com acesso total ao público visitante, não temos segredos industriais. Tudo isso para oferecer a jovens de 7 a 15 anos o acesso às aulas gratuitas e ao instrumento, sem a necessidade de compra, às vezes inviável para muitas famílias. Desenvolvemos um método especial baseado nas tablaturas, onde o aluno aprende as noções básicas da teoria musical e fica com material para estudo. Esse método é único, pois o acordeão diatônico tradicionalmente é ensinado de forma oral em todo o mundo. As gaitas fabricadas pela Fábrica de Gaiteiros são utilizadas nas aulas individuais e coletivas e podem ser levadas pelos alunos para estudar em casa, em forma de rodízio, como se fosse um livro de uma biblioteca. O projeto atualmente acontece nos municípios gaúchos de Barra do Ribeiro, Guaíba, Porto Alegre, Tapes, Butiá, São Gabriel, Piratini, Morrinhos do Sul, Bagé e Lagoa Vermelha, e em Santa Catarina nas cidades de Lages e Blumenau, com a participação de centenas de crianças e adolescentes entre 7 e 15 anos. Ah, peraí, para tudo! Eu não podia continuar a contar essa história sem dizer que o projeto foi idealizado pelo músico gaiteiro Renato Borghetti, que transformou esse projeto em seu projeto de vida. Ele recebia muitas cartas de pedidos de gaitas por crianças que sonhavam em se tornar gaiteiras. Tá, agora eu posso continuar. Bueno, depois dessa viagem pelo universo da gaita, eu te convido para conhecer mais sobre a Fábrica de Gaiteiros em nosso site e redes sociais. Venha conhecer a nossa sede na Barra do Ribeiro. Ou ainda, assista a nossa visita guiada virtual pelo pavilhão da fábrica, disponível no nosso canal do YouTube. Um abraço e até a próxima! Música